assunto agora no Agricultura BR é o dólar, é o câmbio aqui no Brasil. É um elemento fundamental na formação de preços. Você tem acompanhado aqui no nosso programa os números bastante deprimidos em relação à soja, em relação a milho. Produto de exportação tem muitos fatores relevantes em relação ao câmbio. No caso específico de soja, o que forma preço é o dólar, aqui no Brasil, o câmbio, a soja negociada em Chicago e o prêmio pago no porto. E nós temos visto o dólar se movimentar de uma maneira volátil. Vamos conversar agora ao vivo com o Roberto Troster, ele que é economista, participa conosco ao vivo, para saber desse comportamento da moeda norte-americana, do dólar, o que tem influenciado o câmbio, Troster, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Dólar diz que tem uma piada, né, uma anedota, que diz que em exame de câmbio, a pergunta é sempre a mesma, mas a resposta correta varia de ano para ano. Mas, de maneira geral, quer dizer, no mundo inteiro, o câmbio depende de taxa de juros, né, e fluxos financeiros e fluxos comerciais. A taxa de juros que mais importância tem é a taxa de juros americana. Quanto maior a taxa de juros americana, maior é a valorização do dólar com relação a outras moedas. É o diferencial de taxa de juros. A segunda variável importante, de maneira geral, no mundo inteiro, são os fluxos. Se você espera que um sistema de câmbio flexível, um balanço de pagamentos negativos, isso faz com que a moeda se desvalorize, positivo se valorize. Aos poucos você vai equilibrando. Mais especificamente no Brasil, você tem duas coisas. Um é o fluxo comercial, que depende basicamente de quanto que é o saldo da conta de transações correntes. Exportações, menos importações, mais exportação de serviços e menos importação de serviços, que está num nível baixo, investimento direto externo, que está num nível alto. Então, isso são as variáveis fundamentais. E aí você tem o mercado futuro. O mercado futuro depende muito de expectativas, taxas de juros. E o que acontece? Com o mercado futuro, deveria ser um hedge para o mercado à vista, mas na prática acaba determinando a dinâmica. Então, depende muito mais de expectativas, de taxa de juros, de déficit público, desse tipo de variáveis. E é um mercado que se ajusta muito rápido. Você pode movimentar bilhões em questões de minutos no mercado futuro. E aí, esse é o grande problema do mercado de câmbio brasileiro. Você tem um mercado à vista que é mais burocrático, para você fazer uma remessa, um câmbio, você tem que assinar documentos, e um mercado futuro em que uma ordem eletrônica resolve. Até que você não resolva isso, você dê mais flexibilidade ao mercado à vista, nós vamos ter muita volatilidade. Agora, somando tudo que eu falei, a tendência do dólar é para baixo. A tendência do câmbio é se valorizar, oscilando, mas se valorizar. Minha projeção é um dólar a 4,80 no final do ano. Falava, chegou aqui uma pergunta do Matheus Delgado, de Sorriso, no Mato Grosso. E ele tá fazendo aquela pergunta, né? Na faculdade de economia eu sempre ouvi isso, né? Que essa é uma pergunta que pode derrubar o economista. Mas ele pergunta para onde vai o dólar e, de certo modo, você colocou as suas projeções. Ele está questionando aqui para onde que vai o dólar. E eu vou passar essa pergunta para você. Esse dólar no Brasil, porque a expectativa do produtor é um dólar mais alto, seria o ideal para quem trabalha principalmente com a sojicultura. O Matheus aqui não disse exatamente qual a cultura dele, mas sendo Sorriso, estou presumindo aqui que seja soja e milho. Para onde que vai esse dólar e qual que é a maior tendência dele? Bom, primeiro, o melhor dólar para o exportador, óbvio, dólar mais alto quando ele está exportando, e dólar mais baixo quando ele está importando, comprando fertilizantes, esse tipo de coisa, né? O pior dólar, eu diria, é o dólar oscilante, e o segundo melhor dólar é o dólar estável, quer dizer, se está num patamar mais estável, você tem mais previsão. Então, isso responde parte da pergunta.
está indo para 4,80, mas oscilando, o que é ruim, o Banco Central não atua para estabilizar o câmbio no mercado à vista. A tendência é essa. Agora, você tem um mercado futuro muito largo, então é como se você determinasse o mercado sei lá, da soja, da soja não, mas do tomate só numa feira e não olhasse para o resto do país, né? E uma grande vergonha, né, para os brasileiros e para os argentinos, que juntos têm a maior produção de soja do mundo, que tenham que negociar em Chicago e não fazem uma bolsa de cereais aqui na América do Sul, ou na Argentina, ou no Brasil. Tinha um projeto de fazer ela em Rosário, mas não avançou. Troster, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, você falou a respeito das posições que a gente pode enxergar o dólar. Em termos de economia, aí eu estou saindo só do agro, mas pensando no desenvolvimento do país, setor de serviços, que há uma certa preocupação em relação à alta nos serviços, alimentos, que tem um momento de alta que é sazonal, costuma acontecer nessa época do ano. Qual que seria um dólar mais eficiente neste ano para o Brasil? Como que ele poderia estar trabalhando? É um dólar que fica mais estável? Com certeza, um dólar estável é o melhor, porque a instabilidade gera uma incerteza. Quanto maior a incerteza, você tenta se proteger o máximo possível. Com relação aos serviços e inflação, você está tendo, na média, no ano passado, os reajustes salariais foram 1% acima da variação do INPC. É pouco relativamente, mas é uma pressão inflacionária. Salários pressionam. À medida que você diminui o desemprego, aumenta a pressão de salários e aumenta o custo de serviços. Por enquanto, o cenário é de inflação em queda, dólar em queda, e PIB vai crescer menos esse ano, mas vai crescer também. A grande preocupação vem justamente para o resto da economia do setor agro. Se você tiver uma boa safra, vai ser um ano melhor. Minha projeção é um crescimento do PIB de 2% em 2024.